Ok. Saudações a todos. Esta aula é sobre a morte celular. Bem, muito se fala sobre o ciclo celular, sobre a divisão celular, mas pouco se fala sobre a morte celular. Da mesma forma, não é? Que as pessoas morrem, as células também morrem. De igual modo que as pessoas nascem, as células também surgem de outras células. Então, falar de morte celular é falar de vida também, porque quando uma célula morre dá espaço para outra célula no nosso corpo. Ok? Bem, é necessário dizer que existe um equilíbrio dinâmico do nosso corpo, né? Ou seja, há um equilíbrio entre o número de células que morre e o número de células que surge. Ok? De tal forma que há um equilíbrio, há uma manutenção no número de células que estão no nosso corpo. Vamos falar de morte celular, dando destaque para a morte celular programada, também chamada de apoptose, e vamos falar brevemente sobre a necrose, que é uma morte celular acidental, provocada por substâncias tóxicas, traumatismos ou obstruções vasculares. Bem, a morte celular programada é um fenómeno comum no organismo. Bem, a apoptose, que significa a morte celular fisiológica e programada, que ocorre no final de uma série de alterações morfológicas, é um termo que vem do grego apo, que significa separado de, e ptosis, que significa queda. Seria então a morte ou queda da célula de uma forma isolada, de uma forma ou de forma a não provocar, não é, prejuízo, não é, nas outras células ou no seu entorno. Ok? Já a necrose, que é uma morte celular acidental, é produzida por traumatismos, substâncias tóxicas ou obstruções vasculares. Então, a apoptose é uma morte celular fisiológica e programada e a necrose é uma morte celular acidental. Diria que a necrose ocorre em situação patológica ou de doença e a apoptose ocorre em situação normal, no dia a dia, né? Temos a todo momento células a morrerem e células a surgirem. A apoptose produz alterações celulares características. Bem, as modificações que as células sofrem quando morrem por apoptose são características e são devidas à ativação de certas proteases especiais chamadas de caspases. O termo caspases vem do inglês, né? Cysteamyl aspartate proteinases, né? Ou proteinases cisteínyl aspartato. Se tirarmos a inicial de cisteínyl, C, as 3 primeiras letras de aspartato, ASP, e as 4 últimas letras de proteinases, ASES, teremos o nome caspases, né? Então, as alterações que as proteinases chamadas de caspases provocam são as seguintes, né? Em primeiro lugar, né, o citoesqueleto vai se desmontar devido à ruptura de seus filamentos, né? As células, tal como nós, têm o seu próprio esqueleto, chamado de citoesqueleto. Esse esqueleto mantém a forma da célula e até permite com que a célula altere a sua forma para exercer, por exemplo, movimentos, não é, no nosso corpo e até mesmo para adquirir formas que lhe permitam, não é, exercer determinadas funções. Ok? Por exemplo, formar pseudópodes para fagocitar uma partícula. Ok? Então, o citoesqueleto da célula vai se desmontar e, como consequência disso, a célula vai perder contacto com as suas vizinhas, as outras células, ou com a matriz extracelular, que é o meio, que é o material que a envolve, com exceção das células vizinhas, né? Como consequência disso, a célula vai então se tornar esférica, ok? A célula, quando está, não é, no meio de outras células ligada a elas, adquire uma forma poliédrica, justamente porque
está a ser a sua forma vai ser influenciada por tudo aquilo que está em contacto com ela, ok? Adquire então faces e tudo mais. Quando ela se desliga das células vizinhas e do material extracelular, vai então adquirir a forma esférica. Em segundo lugar, a célula vai se encolher porque o seu citosol e as suas organelas vão se condensar sem que as suas estruturas sejam afetadas. Então a célula vai se condensar, né? Ou seja, vai perder água e as suas organelas, o seu citoplasma, no geral a célula vai entrar em turgescência. Isso deve-se à alteração da permeabilidade da membrana celular. Quando a célula entra em apoptose, vai perder então toda a água e vai encolher. Em terceiro lugar, né, os filamentos laminares, ou seja, laminofilamentos, que são filamentos que estão no envoltório nuclear, que mantêm o envoltório nuclear, né, esses laminofilamentos vão se desintegrar, né, vão se dissociar, perdão, dando então lugar à desintegração do envoltório nuclear. Logo, o envoltório nuclear vai desaparecer, ok? Vai se dissociar, não é? Tal como ele era, não haverá mais. Em seguida, a cromatina vai se compactar, ok? Vai se tornar mais condensada e as moléculas de DNA vão se seccionar por ação de uma endonuclease. Isso vai provocar, né, isso mais a desintegração do envoltório nuclear vão provocar, como eu já disse, a fragmentação do núcleo, né? Ou seja, o núcleo vai se dividir em pequenas partes e essas pequenas partes ou fragmentos do núcleo vão se distribuir de forma aleatória pelo citoplasma, ok? Em quinto lugar, na superfície da célula vão surgir numerosas protrusões ou evaginações e quase todas essas evaginações ou protrusões vão conter no seu interior, vão conter fragmentos do núcleo, ok? Depois, essas protrusões vão se desprender e converter-se em frações celulares chamadas de corpos apoptóticos, ok? Cabe assinalar que as organelas da célula nesse momento estão ainda relativamente conservadas. Em seguida, as fosfatidilcerinas, que são fosfolipídios presentes na monocamada interna ou citosólica da membrana plasmática, vão se transladar para a monocamada externa. E finalmente, atraídos por estas fosfatidilcerinas, macrófagos vão acorrer até o local da apoptose e vão fagocitar os corpos apoptóticos. É assim que se dá a apoptose. Como podemos ver, o material intracelular não entra em contacto com o meio extracelular. Esse fato, não é, vai permitir a apoptose ser silenciosa, ou seja, vai permitir a apoptose, não é, não provocar uma inflamação. Caso o material extracelular extravasasse, caso houvesse uma ruptura da membrana plasmática e o material extracelular fosse para o meio o material intracelular fosse para o meio extracelular, haveria uma inflamação. Essa é uma das principais diferenças entre a necrose e a apoptose. Na necrose, o material intracelular extravasa para o meio extracelular, ocorrendo assim a inflamação. Na apoptose, isso não ocorre. Por isso, a apoptose não provoca inflamação. É algo natural. A apoptose é ativada por causas distintas. Bem, a maior parte das mortes celulares por apoptose ocorre por três motivos. Primeiro, quando são suprimidos os fatores tróficos que mantêm as células vivas. Segundo, quando algumas substâncias que induzem a morte celular se ligam a receptores específicos nas células. E terceiro, quando o DNA da célula é afetado por mutações capazes de pôr em perigo o organismo. São os três principais fatores que vão provocar a apoptose. Vamos falar de cada um deles. A apoptose, que é ativada quando os fatores tróficos são suprimidos, é a mais generalizada. Okay? Bem, cada célula é mantida viva por um fator trófico ou fator de sobrevivência, que é uma espécie de feedback, não é? Ou seja, toda célula recebe um feedback do seu entorno, do organismo, que lhe dá a informação, não é? Que diz se ela é necessária ou não.
se ela continua a ser necessária ou não no organismo, não é? Esse fator trófico ou fator de sobrevivência é produzido pelas células vizinhas. E a maioria das mortes celulares vai ocorrer por apoptose quando essas substâncias ou fatores tróficos são suprimidos, ou seja, deixam de ser secretados. Os fatores tróficos mais estudados, existem vários para cada célula do organismo, mas os mais estudados são os CSFs, né? Ou seja, do inglês Colony Stimulating Factors, né? Fatores estimulantes de colónia, e um outro grupo muito estudado é o grupo de substâncias chamadas de neurotrofinas. Okay? Os fatores estimulantes de colónia estimulam a sobrevivência, o crescimento e a diferenciação dos glóbulos sanguíneos, okay? Que são os glóbulos brancos, vermelhos, né? E as plaquetas ou trombócitos. Né? Já as neurotrofinas são substâncias que são secretadas pelos tecidos inervados, ou tecidos que têm nervos e neurónios e tudo mais, né? E pertencente a esta família temos um fator trófico chamado de NGF, né? Neural Growth Factor, né? Fator do crescimento de neurônios, né? O NGF, ou Neural Growth Factor, né? Pertencente ao grupo das neurotrofinas, que é um grupo de fatores tróficos, tem a função de manter os neurônios vivos e estimular o crescimento dos seus axónios. Para quem não sabe, axónios são uma espécie de cabo que surge do corpo celular do neurônio e que tem a função de transmitir informações nervosas até a terminação do axônio, ou para uma outra célula, através da terminação do axônio. Okay? Bem, os fatores tróficos então são importantes porque eles interagem com receptores das células que eles induzem ou que são induzidas por eles, né? E esses receptores estão situados na membrana plasmática das células. Normalmente são receptores associados à proteína G ou receptores tirosina quinase. Ok? Temos aqui nesta imagem um exemplo, né? É uma célula qualquer, não sei qual é a célula, pode ser uma qualquer, mas é uma célula que tem um receptor de fator trófico. Quando esse receptor é ativado, ou seja, na presença do fator trófico, esse receptor é ativado e ele se liga a diversas fosfatidil-inositol 3 cinases, ou seja, PI3K. Okay? Então o receptor é ativado quando o fator trófico se liga e o próprio receptor liga-se a PI3K. As PI3K, né, ativadas, no caso aqui está uma só, vão fosforilar o inositol do fosfatidil-inositol 4,5-difosfato, PIP2. Okay? Tudo o que é sinase é uma enzima que fosforila, ou seja, adiciona grupos fosfato a outras moléculas, ou outras proteínas, no caso aqui. Então, a PI3K vai fosforilar a PIP2, fosfatidil-inositol 4,5-difosfato, que só tem dois fosfatos, né? O PIP2 que está na membrana plasmática vai ser fosforilado, estou a repetir, pela PI3K, transformando-se em PIP3, que é a fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, que já tem 3 fosfatos. Em seguida, sem abandonar a membrana plasmática, a PIP3 vai se ligar à sinase PDK1, que é a proteína sinase dependente de fosfatidil-inositol. Ou seja, é uma proteína sinase que só funciona quando a fosfatidil-inositol 3,4,5-trifosfato, que é a PIP3, está ligada a ela. Ok? No caso, né, a PDK1, ativada pela PIP3, vai se ligar e ativar a sinase B, ou serina trionina sinase B. Né? No caso, então, a serina trionina sinase B, que é a enzima que está azul aí, vai ser ativada pela PDK1 e, por sua vez, vai fosforilar a proteína chamada de BAD. Né? BAD, que de inglês significa BCL2 Antagonist of Cell Death. Né? A proteína BAD, que é ativada pela sinase B, vai ser inativada. Normalmente ela está ativada e ligada à proteína BCL2,
vai ser então desativada pela sinase B. Ok? Sendo desativada pela sinase B, a proteína B vai se ligar a uma proteína citosólica, portanto que está no citosol, denominada 1433. Ok? Nesta condição, ou seja, quando o fator trófico está ligado e a proteína B é inativada e liga-se à proteína 1433, nesta condição a B está separada da BCL2, que vem do inglês significa B-cell leukemia, né? Que é uma proteína pertencente à membrana mitocondrial externa e deriva do proto-oncogene, deriva do gene BCL2, ok? Neste caso, a proteína B está separada da BCL2, ok? E a BCL2 está ativa, ok? Está ativa e impede que a célula entre em apoptose. Quando o fator trófico está ausente, a proteína BCL2 encontra-se inativa, ok? E portanto a apoptose ocorre. Vamos ver isso agora, né? Na ausência do fator trófico, a proteína BED, que carece de fosfato, ativa-se, ok? Algumas proteínas são ativadas quando adicionam-se grupos fosfato, em outras acontece o contrário. Então, na ausência do fator trófico, a proteína BED, que carece de fosfato, ativa-se e desvincula-se da proteína 1433, ok? E se liga à proteína BCL2 no lado citosólico da membrana mitocondrial externa. Como a BED inativa a BCL2, o que acontece? A proteína PT-PC2 se abre, ok? E dá passagem, né, a moléculas que transitam do compartimento, né, mitocondrial ou mitosol para o compartimento intermembrana, ok? E vice-versa. Esse canal então vai provocar um desequilíbrio entre os componentes do mitosol e do compartimento intermembrana, provocando assim o extravasamento, não é? Vai causar um desequilíbrio, uma espécie de ruptura. Vai distorcer a membrana mitocondrial externa, ok? Vai causar um desequilíbrio, uma ruptura, vai distorcer a membrana mitocondrial externa. E isso vai permitir que dois elementos normalmente presentes no espaço intermembrana, né, da mitocôndria escapem para o citosol. Esses dois elementos são a proteína AIF e o citocromo C. Uma vez no citosol, a proteína AIF, né, que vem do inglês e significa Apoptosis Inducing Factor, vai se dirigir à membrana plasmática, vai inverter as fosfatidilcerinas, né, que vão se trasladar para a monocamada externa da membrana e vão atrair os macrófagos. Além disso, a proteína AIF vai entrar no núcleo e vai induzir a condensação da cromatina e vai ativar a endonuclease, que vai degradar as moléculas de DNA. Né? Para quem não sabe, o DNA é um ácido nucleico. É constituído, portanto, por nucleotídeos e a enzima que vai degradar os nucleotídeos é uma nuclease. Nucleotidase. Aqui, nuclease também serve, ok? Endonuclease porque a clivagem vai começar, não é? Não das extremidades da molécula para dentro, mas sim de dentro para as extremidades, ok? Endonuclease. Agora, com relação ao citocromo C, bem, o citocromo C, ao sair do compartimento intermembrana da mitocôndria, vai para o citoplasma e combina-se com a proteína adaptadora APAF1, que vem do inglês e significa Apoptosis Protease Activating Factor. Isso a une à procaspase 9, ok? Ou seja,
a proteína adaptadora APAF é uma proteína que vai servir para ligar o citocromo C à procaspase 9. Quando isso acontece, não é? A procaspase 9 vai ser convertida em caspase 9, que é a sua forma ativada. Ok? Em seguida, a caspase 9 vai transformar a procaspase 3 em caspase 3. E a caspase 3 vai ativar as enzimas que produzem as mudanças apoptóticas. A apoptose vai se dar, ok? É necessário dizer que existe uma concentração de cálcio no citoplasma muito bem regulada e essa concentração é menor que a concentração de cálcio, por exemplo, dentro das organelas e fora da célula. E quando essa concentração sobe acima de um valor normal, que é um valor baixo em relação ao valor do cálcio fora da célula e dentro das organelas, né, dentro dos compartimentos intermembrana, ocorrem algumas alterações não positivas, ou seja, negativas. E uma dessas alterações é, não é, o encerramento de canais que ligam ou que comunicam as células umas com as outras. Bem, as células comunicam entre si através de canais, não é? Canais que servem para transportar elementos do citosol de uma célula para o citosol de outra. São canais que unem a membrana de uma célula à outra e permitem então a comunicação ou o transporte de elementos do citosol de uma célula para outra. Acontece que o citocromo C de uma célula apoptótica está no citosol, assim como a proteína AIF. E caso essas duas proteínas, citocromo C, não é, e a AIF, passassem para uma outra célula que não está em apoptose, isso não seria muito bom. Então, o aumento de cálcio no citoplasma vai provocar o encerramento desses canais e isso evita a passagem dessas duas proteínas, o que provocaria, não é, danos às células vizinhas. Ok? Bem, agora vamos falar de uma outra forma de apoptose, que é a apoptose devido à ativação de receptores específicos. Ok? Essa apoptose é mais rápida e normalmente ela ocorre durante algumas respostas imunes. Ok? Ou seja, durante algumas respostas imunes, na membrana plasmática de certas células infectadas e em algumas células cancerosas, aparecem receptores especiais, cuja ativação produz a apoptose de uma maneira muito mais rápida e mais eficaz. Okay? Esses receptores são dois receptores. Primeiro temos um receptor, que é o receptor FAS, que é este receptor que está aí, este que está de verde, não é? E temos o outro receptor, que é o receptor de TNF, ou seja, TNF receptor, ok? Tanto o TNF receptor, né, quanto o FAS são constituídos por três subunidades proteicas, ok? Como podemos ver aqui, três subunidades proteicas, o outro também, três subunidades proteicas. E a parte citosólica, ou seja, a parte do receptor que está no citosol, contém uma sequência de aminoácidos chamada de domínio da morte. Essa sequência de aminoácidos ativa as caspases e provoca diretamente a apoptose. Vamos falar de cada um dos receptores e a forma como eles provocam a apoptose. Vamos começar pelo receptor TNF e depois vamos para o receptor FAS, né? Mas antes vamos falar um bocadinho deles, os dois, né? Esses receptores têm cada um o seu ligando, cada um tem a sua molécula, a molécula que se liga a eles, é claro. E as substâncias indutoras que reagem com esses receptores são chamadas de TNF, no caso para TNF receptor, e FAS-L, né? L de ligando, no caso do receptor FAS. Ok? E o receptor FAS liga-se, não é, a FAS-L ligando e o receptor TNF liga-se a TNF. Né? É necessário dizer que os ligandos desses receptores também são homotriméricos, isto é, são constituídos por três subunidades.
ok? Iguais. Vamos falar de TNF. TNF, que vem em inglês Tumor Necrosis Factor, é secretado por células situadas na vizinhança, ou seja, macrófagos e linfócitos T, por causa de diversas infecções. Ou seja, durante a resposta imune, os macrófagos e os linfócitos T produzem TNF. E esse TNF se liga às células que devem morrer, que têm o receptor. Ok? E como é que o TNF provoca a morte celular programada quando se liga ao seu receptor na célula infectada ou tumoral ou cancerosa? Ocorre da seguinte forma. Primeiro, o TNF, é claro, tem que se ligar ao receptor do TNF, né? E isso provoca, como consequência, né, a ligação de uma proteína, né, ao domínio citosólico do receptor TNF, uma proteína chamada de TRAD, né? TRAD em inglês, né, que significa TNF Receptor Associated Death Domain, ok? Essa proteína TRAD, quando se liga ao receptor de TNF, vai fazer com que outras 3 proteínas se liguem, não é, ao complexo formado por TNF Receptor e TRAD. Essas outras 3 proteínas são proteínas adaptadoras, né, porque vão servir, não é, vão ajudar o receptor TNF a recrutar a procaspase 8, são as proteínas FAD, RIP e TREF, né? A proteína FAD significa Fast Receptor Associated Death Domain. A proteína RIP significa Rest in Peace, brincadeira. Receptor Interacting Protein. E a proteína TREF, né? TNF Receptor Associated Factor, ok? As duas últimas proteínas, ou seja, TREF e RIP, relacionam-se parcialmente com a apoptose, diferentemente da FAD, né? A FAD provoca a ativação da procaspase 8, ou seja, transforma a procaspase 8 em caspase 8. Por sua vez, a caspase 8 ativa a procaspase 9 e, em seguida, a caspase 9 transforma a procaspase 3 em caspase 3 e a caspase 3 provoca os fenómenos que levam à apoptose, ok? Já vimos como é que o TNF provoca a apoptose, vamos ver como é que o FAS-L provoca a apoptose, né? Bem, FAS-L, vem em inglês, né? Fascicle Ligated. Essa FAS-L, né, é elaborada, é produzida por linfócitos T citotóxicos. Existem 3 tipos de linfócitos T. Na verdade, os linfócitos são células de defesa adquirida. Temos os linfócitos B e os linfócitos T, e temos ainda alguns linfócitos que não são da defesa adquirida, são os linfócitos Natural Killer, né? Os linfócitos T podem ser de 3 tipos: linfócitos T citotóxicos, linfócitos T helper, ou auxiliares, e linfócitos T que é acima do outro. E temos os linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos e os linfócitos T supressores, né, que vão moderar a resposta imune. Okay? Os linfócitos T citotóxicos vão matar as células diretamente. Os linfócitos auxiliares, T auxiliares, vão auxiliar, não é, os macrófagos, vão aumentar a sua capacidade fagocítica, em resumo, e os linfócitos T supressores vão suprimir a resposta imune. Okay? Normalmente, para que o nosso sistema de defesa não acabe com as nossas bactérias benéficas, ok? Porque deve existir um equilíbrio, não é, no número de bactérias do nosso organismo. Caso elas ultrapassem um determinado número, provocam danos, não é? Caso elas diminuam, deixam de
a ver os benefícios que elas, né, costumam dar e que tanto precisamos, né? Então, a FAS-L, voltando para o nosso assunto, é produzida pelos linfócitos tecidotóxicos e pelos linfócitos assassinos naturais, natural killer, que eu falei, né? E eles produzem FAS-L por causa de algumas infecções e cânceres, ok? Visto que FAS-L, né? Eu disse que são secretários, não são secretários, perdão, são produzidos por essas células e ficam na membrana dessas células, no caso de linfócitos tecidotóxicos, linfócitos natural killer, né? Para que a FAS-L mate ou provoque a apoptose das células infectadas ou cancerosas, é necessário que haja uma interação entre a célula, né, a T citotóxica ou o linfócito assassino natural. Tem de haver uma interação, né, necessariamente física, entre essas células e a célula alvo, né, que é a célula que vai sofrer a apoptose. Ok? Então há uma interação entre o receptor de FAS e o FAS da membrana, né, dos linfócitos. Ok? E quando o FAS-L se liga ao receptor FAS, a apoptose é mais rápida. Porquê? Porque os domínios citosólicos do receptor FAS se conectam com a proteína FED diretamente. Ok? Diretamente. Não através de proteínas adaptadoras, como ocorre com o TNF. Ok? As proteínas adaptadoras, no caso aqui, a TREF, a RIP e a TRED. Ok? Ok, vamos falar sobre a última forma de apoptose, que é a apoptose devido à mutação no DNA. Né? Bem, outra condição biológica que leva à apoptose a imagem não está aqui, mas outra condição que leva à apoptose é a presença de alterações no DNA devidas ao envelhecimento celular, ou à replicação, ou ação de agentes ambientais como raios gama, raios X, radiação solar ultravioleta, substâncias químicas, vírus, etc. Ou acúmulo, não é, de peróxido de hidrogênio na célula ou de ânion superóxido. Né? Tudo isso vai provocar, não é, mutações na célula. Ok? Mutações ou alterações no DNA. E na presença dessas alterações do DNA, intervém a proteína P53. A proteína P53 é uma proteína que é produzida a partir do gene P53, que é um gene chamado de gene supressor de tumores, porque graças a essa proteína o nosso DNA é reparado quando sofre alguma alteração. E essa proteína é muito especial porque quando o DNA não é reparado, essa proteína promove a morte celular. Dessa forma, a célula não passa essa alteração no DNA para as suas células filhas, mas infelizmente esse método de reparar o DNA não é muito eficaz e ao longo dos anos vamos acumulando alterações no nosso DNA. Bem, a proteína P53 participa no ciclo celular, né? Ela normalmente estabiliza o ciclo celular na fase G1, né? E ela é como se fosse um polícia que vai controlar a presença de alterações no DNA para procurar o seu reparo, né? Ela para o ciclo celular na fase G1 da interface, procura por alterações no DNA e promove a sua reparação. Caso essas reparações sejam feitas, sejam bem sucedidas, o ciclo celular avança, vamos para a fase S, G2 e entramos para a mitose. Caso contrário, a P53 toma a decisão de iniciar-se a apoptose. Okay? Iniciar a apoptose. Okay? Quando o reparo não tem êxito, a célula é perigosa para o organismo, portanto, a própria proteína P53 induz a morte celular.
a fim de impedir a transferência de DNA danificado às células filhas. Para que isso aconteça, a proteína P53 vai inativar a proteína BCL2. Ou seja, ela vai ter um papel basicamente igual ao papel da proteína BAD, né? E isso vai pôr em marcha o processo da apoptose, né? Então a proteína P53 vai inativar a proteína BCL2, né? E o citocromo C e a proteína AIF vão para o citosol e ocorre então a apoptose. Okay? Vamos falar um bocado da necrose. A necrose, que é uma morte celular, né? Acidental, né? Na necrose as células morrem, né? Devido à presença de substâncias tóxicas, micro-organismos ou outras substâncias que promovem uma resposta inflamatória, né? Nos tecidos, né? E durante a necrose as células mostram-se inchadas com aumento de volume, né? A célula aumenta de tamanho, e bem como as organelas, né? Bem como as cisternas do retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi, né? As células praticamente incham, né? Durante a necrose também as células vão romper-se, as membranas vão romper-se e elas lançam o seu conteúdo para o meio extracelular, provocando então uma inflamação, ok? Ao contrário da apoptose, em que a célula se mantém com a membrana plasmática intacta. Essa é uma diferença, né, fundamental entre a necrose e a apoptose. Ambas são mortes celulares, uma é programada, a outra é acidental. Uma provoca inflamação, a outra não, ok? Uma provoca, não é? O extravasamento do conteúdo extracelular, outra não. Uma é silenciosa, outra não, ok? Numa há fagocitose, noutra não há fagocitose, ok? Praticamente a célula na necrose borra tudo à sua volta, né? Porque explode. Na apoptose a célula vai sutilmente ser digerida e desaparece por propulsão, né? Ok? Então esta foi a aula sobre morte celular. Espero que tenha sido útil e é isso.